Me transporto neste momento para as 15 horas do sábado, quando normalmente os meus irmãos da Abelde me permitem servir, me permitem falar sobre as coisas do Evangelho, e eu sempre agradeço a oportunidade do trabalho. E sempre que posso faço outros voluntariados, porque a gente pode sempre colaborar. Eu sempre agradeço. Vocês já repararam que eu estou na minha janela? Aquela mesma janela que eu estive da outra vez, e das quais falei de tantas janelas da nossa vida. A minha irmã Ana Maria me deixou uma incumbência, porque ela fez a escala, acreditando que a gente pudesse, e nós vamos poder voltar a estar ao vivo. Ela fez a escala, e eu, como sou teimoso, gosto de fazer as minhas coisas, mesmo assim, sem poder sair muito, barbudo. Estou aqui na minha janela para fazer o Evangelho desta tarde, na casa que eu tanto amo, na casa dos meus irmãos da Abelde. O tema de hoje é: não coloqueis a candeia sob o alqueire. Já vamos chegar lá. Vocês já experimentaram olhar o sol a pino na época de verão mais forte? Muitos de nós não conseguimos olhar diretamente o sol e alguns choram, lacrimejam. Esta é a primeira história rápida. A segunda história rápida é como a energia elétrica, a luz, aquela que dá força para as máquinas girarem ou para que a luz elétrica apareça, como estamos aqui nesse momento. São grandes turbinas em grandes hidrelétricas, onde muita água passa com força a fazer com que a turbina gire, e com toda aquela parafernália, lógico que muito mais coisas, muito mais tecnologia, faz com que a energia chegue até as nossas casas. Eu estive uma vez em Ilha Solteira, e parte dessa eletricidade chega a milhares de quilômetros. O Cristo, aquele ser maravilhoso, Jesus, que passou pela face da terra, ele tinha uma aura enorme, uma energia, uma luz fantástica. E ele teve, não vou dizer que se apequenar, porque ele sempre foi gigante, o maior espírito que passou por esta terra. Ele teve que se amoldar para poder trazer as mensagens de que ele era missionário, de que se propôs a fazer. Ele sabia que se ele falasse com todo o conhecimento que ele tinha, que ele tem, muita gente não ia entender, como de fato não entendeu. E ele precisou falar por parábolas. E para falar por parábolas, para que as pessoas pudessem entender um pouco. E até hoje muitas pessoas não entenderam. Falou sobre as leis morais, sobre o bem, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre a importância de estudar, de crescer, de evoluir, sobre os diversos planetas, as diversas casas, das moradas do nosso Pai. Uma luz fantástica. Quando ele nos falou, é porque ele queria que a gente conhecesse. Nunca se falou tanto sobre a importância das ciências como hoje. Tanto se fala nas ciências para fazer com que um dia, e não vai demorar, se Deus assim o permitir, tenhamos uma vacina. E para que uma vacina surja,
É preciso muito estudo, muita pesquisa, muita gente que tenha muito conhecimento. Mas também nunca se fez tanto fake news e se contou tanta inverdade como se faz no WhatsApp, no Facebook, nos e-mails. A pessoa recebe lá do compadre uma mensagem muito legal e ela diz assim, nossa, essa pessoa falou tudo o que eu gostaria de falar, ela me representa. Olha quanta coisa, e ainda trouxe dizendo que aquela pessoa não falou a verdade. E algum tempo depois, alguém, também através do Facebook ou do WhatsApp, disse para ele que era fake aquela mensagem. E nunca se falou e se fez tanto fake news como hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas não pesquisam para saber se é verdade. Porque as pessoas não se preocupam e não estudam o suficiente e passam a acreditar naquilo como uma verdade e que nem sempre o é. É preciso buscar a verdade. A vontade que as pessoas têm de repassar uma coisa que ela acha importante. Ela não precisa contar novidade. Ninguém tem necessidade de contar novidade. Cheque antes. À luz da ciência, à luz do conhecimento. O nosso irmão maior Jesus Cristo, a que se tem notícia, nunca contou uma inverdade. Ele não precisava disso. Falou para as pessoas mais simples, para que elas pudessem entender. Tem um ditado que diz que é antigo, é do nosso tempo, do meu tempo, que quem é mestre quer ser doutor. Ou seja, quanto mais se estuda, mais se quer estudar, e mais conhecimento se tem, e quer-se ter um currículo maior e mais forte para o nosso trabalho, mas para o nosso cabedal de conhecimento. Quando se falou nesse próprio evangelho dessa tarde, que ao que mais tem, mais lhe será dado, não é riqueza. Porque se fosse a riqueza, Deus seria injusto. Dar ao que mais tem riqueza, mais riqueza. Claro que quem tem mais riqueza e sabe valorizar, e sabe investir, e sabe praticar o bom comércio, vai ganhar mais. Mas não era disso que o Cristo falava. O Cristo falava, na verdade, é do conhecimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo. E quanto mais eu evoluo, mais luz eu tenho, mais conhecimento eu tenho. A nossa doutrina, o Espiritismo, é tida como a doutrina baseada na fé com a razão. A fé sem a razão não é nada. Eu tenho que entender porque eu conheço, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito em mim, porque eu acredito nos profetas, porque eu busco a verdade e a informação. Quanto mais eu tenho, mais eu evoluo, mais eu vou mais longe, mais eu me preparo, mais eu aproveito essa encarnação e as missões que Deus me deu para esta encarnação. Não se esqueçam que se a ciência é importante, a moral e as leis morais, que foi o que o Cristo mais nos deu a conhecer, são mais importantes ainda. Porque não adianta ter o maior dos conhecimentos e não ter amor no coração, não ter Cristo no coração, não buscar a verdade, não evoluir, não perdoar, não respeitar ao próximo. É preciso tudo isso. Deus, através do Cristo, nos deixou muitas mensagens de outros profetas, claro. E até hoje, através dos mentores espirituais, Ele semeia a verdade para que todos nós possamos conhecer, e a verdade vai evoluindo. É claro que a verdade do amor e da fraternidade é do Cristo, nunca vai mudar. Nós fomos feitos para a felicidade e para a luz. E para sermos luz,
para cumprir a nossa missão, para merecer mundos mais evoluídos, nós precisamos aprender, nós precisamos pesquisar, nós precisamos fazer o amor, a fraternidade, ter tolerância, buscar o Cristo. Sejamos luz. Nós podemos. Busquemos ser a luz da nossa família, ser a luz da sociedade, cumprir as nossas obrigações, aprender e evoluir. É para isso que nós fomos criados. Seja luz. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os meus irmãos que podem ver este vídeo, aos meus irmãos da Abelde. E se Deus quiser, o próximo encontro há de ser com todos nós, sorrindo e nos abraçando, ou pelo menos nos vendo e transmitindo a nossa energia, a nossa luz uns para os outros e disseminando a luz do Cristo e a luz do amor de Deus. Fiquem com Deus. Os agradeço por terem me ouvido. Deus sempre conosco.